A burocracia, ela é muito ruim, né? Ela é muito ruim por quê? Porque ela onera os processos, ela onera os custos efetivos diretos. Então, por exemplo, ela onera o meu processo de rentabilização com imóveis, ela onera a minha obra, porque os meus custos, taxas e inúmeras coisas, entraves da burocracia acabam onerando também a própria obra em si, né? Então, desde contratação dos profissionais, para parte de projeto, aprovações dos projetos, as inúmeras taxas que a gente tem que pagar para fazer qualquer reforma, qualquer adequação, qualquer coisinha. Então, é muito cansativo isso, é chato pra caramba, atrapalha e encarece, tá? Mas eu vou contar para vocês como que a gente consegue tentar minimizar esses impactos e principalmente tentar se proteger, porque assim, obra parada é prejuízo na certa, né? Não adianta você iniciar uma obra sem ter um planejamento para conseguir terminar ela. Você vai conseguir, você só vai perder dinheiro, só vai desperdiçar seu tempo, tá? Então é muito ruim isso. Então a gente precisa mesmo desse processo finalizado, né? É preciso que a gente organize uma obra do início ao fim, que a gente faça um cronograma. E nós aqui, por exemplo, estamos fazendo essa obra de uma área de mais de 1.000 metros quadrados em 30 dias, tá? Eu acho super legal, super desafiador isso. E antes que alguém pergunte, assim, eu não sou engenheiro e não sou arquiteto, tá? Mas eu me motivo muito com isso. Eu gosto muito de obra, acho muito legal. E eu tracei esse cronograma até porque o contrato, desde que eu consegui a liberação, que eu já vou contar mais para vocês também, eu quis acelerar o máximo possível e eu consegui locar em uma semana, eu loquei todo o espaço. Então o mais triste disso tudo, né, é que a gente poderia ter rentabilizado isso há muito tempo ainda, porque a demanda estava latente, precisando em alugar em uma semana uma área de mais de 1.000 metros quadrados é praticamente inimaginável, certo? Então, a gente realmente fica pensando que a burocracia me travou por 2 anos e em uma semana eu consegui alugar e rentabilizar um negócio, tá? Claro, alugar, fiz o contrato que vai iniciar, dia 1º de maio, uma parte dele, a outra parte só inicia mais em julho, por aí. Mas ainda assim, então em 30 dias a gente conseguiu fazer essa reforma, vai conseguir fazer essa reforma, ela ainda está em andamento, por isso que a gente está trabalhando de noite também adentro, para conseguir finalizar isso, mas ela segue um planejamento, uma organização e um orçamento, tá? Então, isso é o mais importante. E justamente eu quero falar para vocês assim, tem alguns custos e alguns entraves que a gente não calcula e que a gente não orça e que eu quero chamar a atenção hoje para vocês. É uma dica extremamente importante. Eu acho que o maior problema hoje, pelo menos aqui na minha cidade, ou nas regiões em que eu acompanho obras, no litoral também, que na verdade é para o Brasil inteiro esse entrave que eu vou falar para vocês agora, mas em algumas regiões, em algumas cidades ele impacta mais, que eu também já vou explicar para vocês, tá bom? Tá um pouco confuso, mas eu já vou desenrolar isso, tá bom? Então assim, primeiro ponto, qual que é o bendito problema que nos travou aqui? Nós estamos numa área de preservação permanente, certo? Na área de APP. Porém, o nosso prédio foi construído há mais de 40 anos, ele tem habites, tem projeto aprovado na prefeitura, tudo certinho. A gente tem toda a documentação pronta, inclusive notas fiscais da obra executada lá em 1980, tá? Então, a gente fez essa obra, eu queria fazer uma adequação para alterar o uso dela, né? A gente queria utilizar umas garagens de ônibus que a gente iria fazer salas comerciais, ia fazer um centro comercial, uma alamedazinha bonitinha, um estacionamento, o que iria valorizar demais a nossa região aqui. Desculpa, porque onde nós estamos não tem um produto como esse que a gente está formatando aqui, tá? Então eu pensei assim, é uma região de muita população, de circulação, estamos numa rua principal, então seria um projeto super legal. Fizemos o projeto, encaminhamos o projeto e o projeto voltou, né, naquela ocasião, pedindo o projeto do CRA, que é o bendito Cadastro de Regularidade Ambiental. Esse cadastro foi feito um estudo ambiental nível nacional, né? É o novo Código Florestal, aí eu não sei explicar ao certo os detalhes para vocês, tá? Mas foi revisto o Código Florestal no Brasil inteiro, e justamente para tentar evitar desmatamento, preservação da mata ciliar e tudo mais. Beleza. Só que ele foi planejado por pessoas que desconhecem todas as regiões do Brasil. Sim, desconhecem sim. Porque se conhecessem, não fariam isso numa cidade como a minha, por exemplo. E eu conheço cidades que são muito mais impactadas. A nossa cidade é um vale. Ela é estreita, né?
e comprida, e é um vale. Então é morro de tudo quanto é lado, e no meio passa um rio. E o que sobra do rio? Ou é morro ou é rio, um dos dois. Então, na verdade, os terrenos da nossa cidade, se for para deixar um afastamento de 50 metros, como é a média aqui, e depois flexibilizada, eu também não vou entrar tanto nesses pormenores, porque meu objetivo não é explicar e detalhar esse problema, né? Eu quero explicar como você consegue se blindar um pouco desses problemas, tá? Mas enfim, então o CRA diz que a gente precisa ter um afastamento médio aí de 50 metros de toda a parte dos rios e tudo mais. Então todos os terrenos que estão com essa área dentro dos 50 metros são áreas de APP, de preservação permanente. Então você não pode necessariamente construir ou reformar ou fazer nada se você não entrar com um projeto do CRA que vai desencadear nada mais, nada menos do que numas taxinhas muito legais para você poder pagar, tá bom? Só dá um tempinho aí para eles terminarem o negócio da obra. Hoje está contextualizada a nossa live, né? Contextualizada com barulho de obra, falando de burocracia em entrave, que faz a gente ter que trabalhar noite adentro para conseguir vencer os prazos que a burocracia nos atrasa, né? Mas enfim, então falando do CRA de novo, ele prevê de que a gente precisa deixar esse afastamento, mas o meu prédio está dentro dos 50 metros, porque lá em 1980, quando foi construído, a lei não era essa. A lei era de 15 metros, ou nem isso, nem tinha muita regra naquela época, tá? Então, para eu poder hoje reformar essa área, eu tenho que pagar o bendito CRA. E aí, cada municipalidade tem o livre-arbítrio de poder tributar e valorar o preço do metro quadrado dessa taxa. Isso quer dizer que uma área que eu tenho comprada no meu nome, está construída há mais de 40 anos, eu só quero, ao invés de fazer uma garagem, transformar uma sala comercial. Não vou montar um tijolo a mais, eu não vou aumentar nada na área construtiva, eu só quero tirar o ônibus que eu tinha e botar uma fachada de vidro e botar um piso de cimento, vai virar porcelanato, por exemplo. Não posso. Não posso se eu não encaminhar o CRA. E eu preciso encaminhar o CRA para pagar uma taxinha. E a taxinha aqui na minha cidade custa R$ 46,00 o metro quadrado. Isso quer dizer que para uma área de 1.000 metros quadrados aproximadamente, eu teria que pagar R$ 46.000 para poder reformar. Só de taxa. Tá? Ah, mas é taxa do quê? Taxa de nada. É taxa para taxa. Taxa ambiental, de regularidade ambiental, como se eu estivesse irregular ambientalmente, como se eu estivesse invadindo uma área. Eu não vou cortar uma árvore, não vou cortar um galho, não vou arrancar uma folha, porque eu já tenho essa área consolidada, certo? E mesmo as áreas consolidadas, elas não podem fazer essas alterações de uso para que você possa reformar simplesmente. Não pode. Se alterar o uso, não pode. Tem que fazer o CRA antes. Então, na verdade, é um desestímulo ao empreendedorismo, ao desenvolvimento das cidades, você impor um entrave desse, você cobrar uma taxa da pessoa para ela poder usar aquilo que já é dela. Certo? Isso é um absurdo. É diferente de você construir do zero, que a gente está acostumado a pagar inúmeras taxas e passar um perrengue desgraçado, mas reformar algo que já é seu, que já está consolidado, que você já pagou todas aquelas taxas no passado, você continua sempre. Daí eu fico pensando assim, daqui a pouco vão inventar mais uma taxa, você vai ter mais uma coisa para pagar. Enfim, é um inferno, tá? Então, para a gente não ficar perdendo tempo com isso, até porque eu conheço obras de pessoas próximas minhas que investiram muito dinheiro, mais de 1,5 milhão na reforma do imóvel, encaminharam todo o processo e na hora de ter o habite não tiveram o habite da reforma, tá? Então, assim, é um desrespeito isso com a iniciativa privada, isso eu acho um desrespeito com a propriedade privada, certo? Porque se você faz a liberação, se você dá a condição para a pessoa, se você autoriza aquela obra, tá autorizado. Não tem que ficar criando problema no futuro, entende? Então é muito chato isso. E esse CRA, para quem ainda não teve problema com isso, está numa área próxima de rio, vai ter esse problema mais cedo ou mais tarde. Por isso me acompanha, eu vou explicar isso para vocês, o que dá para tentar fazer, porque é um negócio muito novo, né? Aqui na minha cidade isso está vigorando agora, durante a pandemia que foi colocado, né? Na verdade, a gente já foi segurado pelo setor da prefeitura, porque já havia indicação desse estudo, e logicamente esse estudo iria gerar receita pública, certo? Mas receita pública em cima do meu patrimônio, em cima do meu dinheiro, 46 mil, podia fazer muita reforma com isso.
tá? Então, só para vocês terem uma ideia, se você tem um terreno perto de rio, se você tem um terreno, uma área de preservação permanente, por qualquer motivo que seja, uma nascente ou qualquer outra situação, você certamente vai ter que pagar em algum momento, vai ter que entrar com aquele processo do CRA e você vai ter que pagar essa taxa. Então, em algum momento, você vai ter isso. Se você for vender o seu imóvel, pode ser que o comprador exija que você regularize isso, tá? Eu, por exemplo, e aí fica uma dica super importante, se você vai comprar um imóvel que está numa área de APP ou próximo de um rio e você tá ligado no CRA, eu só compraria esse imóvel exigindo por contrato que o antigo proprietário regularize o CRA, porque senão essa conta vai cair no seu colo. E aí começa um outro problema. Você vai precisar dos documentos da época da construção daquele imóvel, vai precisar do desmembramento daquele imóvel, você vai precisar de um monte de documentação, do habite-se, se tiver. Se não foi tirado o habite-se, você tem que exigir que a pessoa tire o habite-se daquele imóvel que você vai comprar porventura e que esteja na área de APP ou próximo de rio, tá? Porque se você não fizer isso, isso vai recair sobre você assim que você quiser fazer qualquer alteração naquele imóvel. E aí você não foi o construtor daquele imóvel e talvez você não tenha as taxas, o construtor perdeu documentação ou não fez a documentação, tá? Eu conheço, vou dar um time aí, tinha uma obra que a gente tava, um empreendimento que a gente estava negociando e que a gente desistiu principalmente por isso, tá? Então é por isso que eu me motivei principalmente a falar hoje, porque ele tira o brilho, tira a vontade, tira o tesão da gente de fazer as coisas, porque realmente atrapalha demais. O empreendimento estava numa área da APP, ele estava respeitando o distanciamento, tudo certinho, tá? Com projeto, tudo aprovado. Porém, aquele imóvel não foi tirado o habite-se, porque o cara tinha aquele imóvel só para locação. Não vou tirar o habite-se, não vou querer vender. Tá. Tudo bem, a primeira exigência que eu fiz é que ele tirasse o habite-se para poder vender aqui, comprar aquele imóvel. E ele, na hora de tirar o habite-se, vai ter que fazer o CRA. Então, na hora de fazer o CRA, ele vai cair no colo dele um monte de taxa. E eu dei o exemplo aqui, 1.000 metros de área construída é R$46 mil. Não é uma taxa pequena. Tá? Então, a área de pátio, de manobra, se você tem... mas eu não tenho área construída perto do rio, eu só tenho uma área de manobra. Cuidado! A área de manobra na minha cidade é R$22. Então, se você tem um pátio para acessar tua garagem, acessar tua casa, e esse pátio está a menos de 50 metros do rio, você vai ter que pagar R$22 o metro quadrado para poder regularizar aquele negócio. Tá? Então, essa é a fundamentação teórica da lei. Tá? Como é uma lei nova, não existe... ainda ajuizamento dessa lei, não existe ainda nenhum trâmite julgado na justiça para a gente saber qual vai ser o entendimento, porque aí vem um outro entrave, né? E justamente eu tô querendo falar para vocês aqui para fazer uma holding, ter renda passiva, mas ter renda passiva sem dor de cabeça, certo? Não com dor de cabeça. Então a gente precisa cuidar com aquele ali. Não se desmotivem, imóveis é muito legal, dá uma rentabilidade super bacana, dá uma vida muito tranquila pra gente. Porém, a gente precisa saber como fazer. A gente precisa cuidar com esses entraves, porque senão ele pode derreter a tua rentabilidade, tá? Porque se aquele imóvel ficar travado, não, vem lá a prefeitura e embarga aquela obra, ou embarga aquele imóvel por qualquer motivo, não dá para alugar, não dá para usar, não dá para fazer nada, você dispôs o dinheiro para comprar aquilo ali e às vezes o trâmite médio do CRA leva 9 meses, é uma gestação, tá? Na verdade a gente gesta esse negócio. Né? Indigestamente a gente gesta esse negócio. Então, na verdade, a gente precisa ter esse planejamento, essa organização, porque senão o CRA vai acabar com a tua rentabilidade. Com sorte você consegue fazer ele em 9 meses, é um tempo médio, porque aí se tiver uma documentação que você não tem, que é do construtor, que ele não tem, perdeu a planta, perdeu a BITS, perdeu a guia de recolhimento do INSS na época, cara, é tanta coisa. Então, muitas vezes... Antes de você comprar um imóvel, gostou do imóvel, beleza, olhou ele, acha que é um bom negócio, bacana, começa a negociar, se acertaram no preço, beleza, aí vem a etapa da finalização. Essa dica é extremamente importante. Você tem 3 etapas. Primeiro, a busca pelo imóvel, tá? Procura no site de imobiliária, procura no site de leilão, faz do jeito que você achar melhor. Procura imóvel, identificou um bom imóvel, acha que é legal? Marca uma hora, vai lá, visita, gostou, tá tudo legal? Perfeito, primeira fase está vencida. Segunda fase, gostou do imóvel, tá? Faz a oferta.
tá? Faz a oferta. Conseguiram entrar no negócio, beleza, o cara relutou, ficou, vai, volta. Proposta, contraproposta, fecharam o acordo. Beleza, aceitou? Beleza, vencida a segunda etapa. Terceira etapa, documentação. Você não pode assinar um contrato de compra e venda, nem de promessa de compra e venda, sem ter toda a documentação em dia. E essa documentação consta todos os projetos da área construída. Você vai ter que verificar se aquela área construída não foi emendada depois do habite-se, tá? Porque senão tem que regularizar antes. Você vai ter que ver se foram recolhidos todos os impostos e INSS da obra, é muito comum, tá? E ele retroage por muitos anos. Então, acho que eu agora não quero falar besteira, mas ele retroage mais de 10 anos, tá? Mas eu não confio nesse coisa, porque eu realmente não me deu um branco agora. A gente teve uma situação como essa e eu não me lembro mais. Depois, talvez, no final da live eu consiga lembrar, eu falo pra vocês. Mas enfim, então você vai ter que ter o INSS da obra recolhido, você vai ter que ter o habite daquela obra, tá? Porque senão qualquer alteração que você fizer é como se você não... É assim, você encaminha o projeto, a prefeitura diz, ok, o projeto é legal. Mas se você não tem o habite, quer dizer que a prefeitura não foi conferir, ela não deu a chancela de que você construiu conforme o projeto que eles aprovaram. Então eles não precisam, eles podem se eximir de algumas responsabilidades. E isso é muito ruim, porque como no nosso caso aqui, se não tivéssemos o habite, estando em cima... dentro da área de APP, a gente poderia sofrer alguma sanção ou até demolição do prédio, tá? Aqui na minha cidade, mais de 32 imóveis estão em processo de demolição. Alguns já foram demolidos e outros não, porque não se atentaram à parte documental. Então, gente, por favor, dica extremamente importante, não deixem de olhar a parte documental. Toda ela, não simplesmente se o imóvel está no nome do cara e não tem nenhuma alienação fiduciária no registro de imóveis. Isso é muito pouco para você poder tomar a decisão. Você precisa olhar todos os projetos, olhar todos os documentos inerentes à construção daquela obra. INSS, agora se fez o CRA, se está na área da APP. Se não está em área da APP, pessoal, não precisa do CRA, tá? É importante falar isso. Mas na minha cidade, na minha região, que é o Vale do Itajaí, tem muito rio, então quase todos os imóveis, quase todos também é um pouco de exagero, mas assim, eu acho que 70% dos imóveis tem alguma área de APP, tá bom? Então, esses trâmites são extremamente importantes, essa parte documental ela é extremamente importante para o sucesso ou para a dor de cabeça do seu negócio. Então, se eu estou querendo que você faça um empreendimento para ter uma vida mais tranquila, se eu estou querendo para mim essa vida mais tranquila, tá? Eu tenho que fazer esse negócio bem feito. Não adianta eu querer acelerar um negócio e às vezes a ansiedade deixa a gente atropelado, né? Acho que quem sofre de ansiedade, como eu, por exemplo, é extremamente importante que você respire, durma uma noite. Meu pai sempre disse que não se pode fazer um negócio no mesmo dia, a gente precisa dormir uma noite primeiro. Então durma uma noite, durma duas, analise tudo, siga esses 3 passos que eu falei para vocês aqui, tá? Que é primeiro buscar o imóvel, segundo você negociar o preço e se isso tudo der certo, você ir para a parte documental. Passou essas 3 fases, aí você evolui para a parte contratual de compra e venda, tá? Porque a parte contratual de compra e venda, ela é o último processo. Tá tudo legal, tá tudo ok, acertaram no preço, gostaram do imóvel, documentação, beleza. Aí você vai começar a redigir contrato. E muita gente atropela isso, pensa, não, dá aqui, vamos redigir contrato, fica ali se perdendo nos ponto e vírgula do contrato. E no fim, quando se atenta, viu que assinou um contrato e comprou gato por lebre. Não comprou gato por lebre, gente, muita gente nem sabe disso. Né? Então não estou dizendo que as pessoas estão agindo de má fé. Alguns sim, alguns não. Mas na verdade você tem que ter o conhecimento para poder se blindar desses problemas, ou se blindar do que é um produto podre, certo? Então é extremamente importante que a gente siga esses passos, que você se atente para isso, para poder comprar um imóvel super bacana, que só vai te dar alegrias, tá bom? Acho que só dá alegria também é um pouco difícil, mas eu gosto, eu acho super legal também, uma reforminha legal, uma baguncinha legal, pesquisar, isso eu acho super legal. Então por isso que assim, se você gosta do processo, é super legal. Mas ter um imóvel que vai te dar dor de cabeça, que você vai sofrer um processo de demolição, você já pensou nisso, né? Um processo de demolição, como isso pode impactar até psicologicamente em você, na sua família. Às vezes as pessoas botam dinheiro que não tem, né? Que eu falo muito, que não pode fazer isso, tem que ter uma organização financeira antes de mais nada. Mas a gente precisa estar muito atento a toda essa situação. E principalmente a legislação, como ela muda, tá?
Por exemplo, eu vou citar uma história bem rapidinha para vocês de um imóvel. Eu gosto muito de rio, gosto muito de água, gosto muito do barulho, gosto do mar também, mas eu não posso morar na beira-mar porque é muito longe, né? Na minha cidade não tem praia. Mas enfim, então eu gosto disso, acho super legal. E a gente tem uma área, tem um terreno, que inclusive é o da família da minha esposa, que é numa área na beira de um rio, de uma cachoeirinha. É lindo, o lugar é bucólico, é lindo, maravilhoso. E é central, é super bem localizado. Para mim é o terreno perfeito da cidade, certo? E eu fui oferecer de comprar aquele terreno há uns, sei lá, não digo 10, mas uns 8 anos atrás, que eu queria comprar aquele terreno pra gente construir uma casa lá, pô, nas margens do rio. Iria respeitar os 15 metros, enfim, até faria mais, mas fazia um deck, um jardim, uma sala toda virada pra aquela cachoeirinha. Ia ser lindo, o lugar ia ser lindo, tá? Se eu tivesse comprado aquele terreno naquela época e eu não tivesse entrado logo com os projetos, tá? O que aconteceu, aquele terreno continua vazio. Hoje, aquele terreno não dá pra fazer mais nada. Aquele terreno não dá para fazer mais nada. Você não pode roçar aquele terreno por conta do CRA. Então, 50 metros daquele ali acabou com o terreno, porque ele não tinha 50 metros de largura, certo? Acho que ele tinha 20... eu não lembro agora a metragem também, mas ele não tinha, certamente não tinha os 50 metros. Então, na verdade, você acabou com o terreno. Você só pode ir lá deixar o mato crescer e, com sorte, crescer uma fruta lá dentro e você ainda poder colher a árvore, uma fruta dentro da árvore do seu terreno. Porque para mais nada ele serve. Um terreno central, uma área super linda. Ele é alto, ele não influenciaria em nada a mata ciliar em si, sabe? E a recuperação, o PRAD, que são todos aqueles processos de recuperação da mata ciliar... eles são justamente para que toda a flora e fauna se recomponham. Então aqui na minha região tem muita capivara, então a capivara precisa circular lá. Então hoje ele tem um terreno para as capivaras poderem circular. Imagina se eu tivesse comprado aquele terreno, eu teria investido num dinheiro para dar para as capivaras. Eu teria ficado muito feliz, muito feliz. E eu acho que eu mataria cada capivara que estivesse passando no meu terreno. Mas enfim, não falei isso, né? Não falei isso. Mas enfim, essa é a legislação hoje. Então por isso que eu digo assim, em momento algum, a coisa pública, o status quo público, vai pensar no teu bolso, vai pensar no teu dinheiro, vai pensar no respeito à tua propriedade. Não vai fazer isso, tá? Se você não cuidar com isso, o status quo não vai fazer isso, tá? Não adianta você achar que, mas aí a gente dá um jeito, não é possível. Não adianta. A escritura é antiga, não interessa. A construção é antiga, opa, beleza. Tem a bítese? Não. Problema. Certo? Não tem projeto, eu quero regularizar agora, não regulariza mais, é no chão, tá? Claro que existem algumas peculiaridades, não são todos os 50 metros, os primeiros 15 metros você não regulariza mais nada, depois dos 15 metros, isso varia de cidade para cidade, tá pessoal? O plano é federal e cada cidade tem o direito de diminuir a flexibilização daquele projeto. Então, na verdade, nenhuma cidade pode fazer menos de 50. Eles conseguem fazer um estudo de impacto socioambiental, que é o que foi feito aqui na minha cidade, e eu acompanhei muito de perto. Você faz o estudo de impacto socioambiental e aí aquele estudo vai dizer que tem áreas que você consegue fazer, que você não consegue fazer, tá? Essa legislação é federal, tá? Tem uma pergunta aqui. A legislação, Juliana, é federal, porém, cada município tem o direito de lapidar essa legislação, tá? Então, por exemplo, assim, o estudo do Código Florestal, o reestudo do Código Florestal é federal. Então, ele diz que não pode um rio com largura mais de 10 metros, o terreno tem que ter 50 metros de afastamento. Então, você tem que medir o rio, ver se o rio próximo do seu terreno tem mais de 10 metros, você tem que recuar 50 metros, tá bom? No município aqui onde eu moro, que é a cidade de Pomerode, existe uma flexibilização para algumas áreas de até 38 metros, tá? Só que dentro desses 38 metros até os 50, você vai pagar o CRA de toda a área construída, tá? Só que eu construí aqui na época quando era 15 e quando nem 15 era. Então, na verdade, eu tenho praticamente a minha área dentro dos 50 metros. Uma boa área dela dentro dos 50 metros. Se eu não tivesse o Abitse, eu estaria lascado. E aí, o valor que eu falei para vocês de R$46 o metro quadrado, esse é da minha cidade. Esse não se aplica às demais. Aí, cada cidade tem um plano municipal que adequou esse código florestal, tá? Aqui, o Ministério Público exigiu que fosse feito um estudo socioambiental, a Prefeitura contratou esse estudo socioambiental e esse estudo revelou que existem áreas que dá para flexibilizar e outras áreas que não dá para flexibilizar.
porém, as áreas que foram flexibilizadas mediante pagamento, tá? Então, é aquilo que eu digo para vocês. Ah, mas foi flexibilizado. Tá, tudo bem, foi flexibilizado, mas eu tenho que pagar uma taxa para poder usar o que é meu. Eu já paguei as taxas de construção, eu já paguei o ABIS, eu paguei engenheiro na época, a gente entrou com todos os processos. E hoje eu preciso pagar para poder reformar esse negócio. Não é justo. Eu não acho que seja justo e não acho que seja coerente, tá? E isso é enfrentado, por exemplo, esse Código Florestal é feito nacionalmente. Então, por exemplo, em áreas como Mato Grosso, que os terrenos são muito grandes, que os terrenos são muito amplos, são fazendas gigantescas, e o rio está lá no fundo, tem áreas que chegam a 500 metros de afastamento, tá? Então, dependendo da largura do rio, se o rio tem mais de 50 metros, a área de recuo é muito maior. Mas isso não se aplica a uma cidade de vale como é a que nós estamos inseridos aqui. Isso é extremamente prejudicial. Tem uma cidade próxima aqui que vai inviabilizar a cidade, inviabilizou 80% dos terrenos da cidade, vocês têm noção disso? Então ali eles vão ter que... O estudo socioambiental, que o Ministério Público então colocou como uma condição para poder flexibilizar, então eles conseguiram flexibilizar um pouco. Na minha cidade conseguiram flexibilizar 12 metros, mediante pagamento. Passou dos 50, você não precisa pagar mais, mas você tem que encaminhar com o projeto. E aí é uma outra coisa muito interessante. Mesmo que você não esteja com a área construída dentro dos 50 metros. Suponhamos que você tem um terreno, sua casa está afastada daquilo ali. Mas você quer ampliar a casa, fora da área de preservação permanente. Por essa escritura, constar uma parte dessa escritura numa área de APP, você tem que encaminhar o CRA. Ah, mas eu vou construir fora da área de preservação. Não interessa. Não interessa. Você tem que fazer o projeto CRA, você vai contratar um engenheiro, você vai pagar as taxas da prefeitura, você vai desencadear toda a documentação, passar por todo esse estresse, para depois no final eles te mandarem um boletim aí muito, muito legal, que é de, na minha cidade, no mínimo R$46 o metro quadrado de área construída e R$22 o metro de pátio. Ah, eu tenho um gramado ali, é pátio, tá usando? Tinha árvore, tinha que ter árvore, não pátio. Então, é muito ruim, tá? Não sei se ficou claro, isso é um pouco enrolado mesmo, isso é um pouco confuso, tá? Mas em resumo, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: se você tem um imóvel que está na área de APP, ou se você está negociando um imóvel que está em área de APP, ou se você quer reformar um imóvel de área de APP, ou se você vai herdar um imóvel de área de APP, tá? Cuidado com o CRA, tá? Então, existem cidades que realmente, o complemento aqui, obrigado, que são bem menores, que os valores são bem menores. Então aqui a pressão começou a ficar muito grande, tá? Tem empreendedores que já ameaçaram tirar as empresas da cidade, tamanho o estresse que é isso. Eu mesmo fiquei 2 anos segurando a obra porque eu me recusava a pagar isso, tá? Eu me recusava a pagar isso. Se só a área que eu tô reformando já ia dar 40 e poucos mil, imagina o meu pátio inteiro, tá? Eu tenho 9 mil metros quadrados de área, você faça a conta. É um valor absurdo, eu me recuso a fazer isso, tá? Então o que é, então, para não virar um muro de lamentações, né? Eu quero ir, então, para a parte boa agora. Tá, mas Peter, como é que a gente resolve, então, esse problema do CRA? Não tem mágica, tá? Não tem mágica para fazer, mas tem algumas vírgulas e algumas coisas bastante interessantes. E aí vem uma outra dica. Quando você for contratar um engenheiro para poder fazer todo esse inventário, é importante você acompanhar todo esse processo, tá? Porque só você conhece o seu imóvel, você conhece melhor do que as outras pessoas. Às vezes você consegue ter um subterfúgio, não, uma ideia, um insight que consegue virar um subterfúgio para você conseguir realizar aquele negócio, tá? Então, estudando aqui com o escritório de engenharia que está fazendo o estudo ambiental para a gente agora, a gente verificou de que eu não posso fazer alteração do uso, mas eu posso utilizar para o mesmo uso. Tá? Então, por exemplo, eu tinha uma cozinha industrial, eu posso utilizar para a mesma cozinha industrial. Estou reformando, pintando parede e tudo mais, adequando, e eu vou fazer o mesmo uso. E aí eu consigo entrar, e se não um trâmite administrativo, eu estou disposto a ir para um trâmite judicial, mas aí ele onera um pouquinho, eu já vou falar de payback para vocês. Mas a gente consegue, com essa brecha, locar aquele espaço e simplesmente liberar do pagamento do CRA por não ter a alteração do uso. Então, ali que eu digo para vocês assim, a gente ficou batendo por muito tempo, alteração de uso, até que a gente conseguiu se flagrar e começamos a peitar esse negócio, tá? Ninguém quer fazer nada ilegal, tá? E em hipótese nenhuma eu vou fazer nada ilegal e a gente vai até o final para regularizar isso, tá tudo caminhando super bem. Porém, o que
o que me deixa extremamente chateado é que o status quo público não sabe que a gente precisa gerar renda para conseguir pagar as contas, né? Que a gente precisa dessa movimentação, dessa agilidade para pagar as contas. Eu não posso esperar mais 2 anos. Eu conheço um empreendimento, esse que gastou mais de 1,5 milhão aí, que está há mais de 2 anos parado. O imóvel está pronto, reformado, foi dada autorização para reforma, mas eles não conseguem a regularização por conta da alteração do Código Florestal, por conta do bendito CRA. Então, gente, assim, às vezes a área já é consolidada, você não vai tirar uma planta de lá. A capivara já não morava lá, ela já não usava aquele terreno, entendeu? Então você não pode construir por pura falta de empatia. Na minha opinião, é por pura falta de empatia, tá? Cada um tem sua opinião, respeito todo mundo, mas eu acho que é por pura falta de empatia. Então, se você não quer ter dor de cabeça, presta muita atenção quanto a essa questão do CRA e das taxas ambientais, porque isso faz muita, mas muita diferença no seu dia a dia. Tanto é que a gente começou a avaliar assim, dentro da nossa holding, quais são os imóveis que tem CRA? Os que tem CRA, a gente ia colocar tudo à venda, porque eu não ia querer me incomodar com esse negócio. Demora horrores, é um inferno, é um catatal de documento, vai e volta, prefeitura, vai e volta, é um inferno, quando não cai no Ministério Público, tá? E que aí demora muito mais ainda, porque tá abarrotado, todos os fóruns estão abarrotados de processo. Então, você paga taxa para construir, você paga profissionais para construir, você paga taxa para poder habilitar e utilizar aquele imóvel, que é o tal do habite-se. Você vai habitar o imóvel, não habilitar, habitar o imóvel. E depois, se você quiser fazer qualquer alteração, você vai pagar de novo, tá? Isso eu acho um absurdo completo. Mas, enfim, por que isso drena a rentabilidade, tá? Por que isso drena a rentabilidade? Porque quando a gente faz um investimento, pelo menos deveríamos todos fazer esse tipo de análise. Eu vou fazer uma análise seguinte, eu tenho 100 mil reais, eu quero investir 100 mil reais, e esses 100 mil reais eu vou ver aonde que eu vou colocar. Eu vou colocar na minha empresa, que é a minha renda ativa, vou colocar numa renda passiva, vou colocar em energia, vou colocar num novo negócio, vou colocar em qualquer coisa. Você vai analisar a rentabilidade daquele negócio. Tá, mas se eu botar os 100 mil em imóveis, daqui a 5 anos eu vou ter quanto? Se eu botar em energia, daqui a 5 anos eu vou ter quanto? Se eu botar na minha empresa, daqui a 5 anos eu vou ter quanto? Certo? Então ali você vai analisar a rentabilidade do seu projeto. E você vai principalmente pensar o seguinte, analisar o payback. Payback é o pagamento de volta, né? Traduzindo ao pé da letra, pagar de volta. Pagar back de volta. Então, você vai analisar o payback daquele negócio, porque ninguém está aqui para perder dinheiro, certo? Seja volume muito grande de dinheiro ou pouco, o que é muito, o que é pouco, né? Para mim, 100 mil pode ser muito, para você pode ser pouco, para outras pessoas pode não ser nada, pode ser um troco, né? E para outras pessoas pode ser o dinheiro da vida inteira. Então, é muito variável a gente poder falar sobre isso. Então, o payback, na verdade, você tem que avaliar o que é muito e o que é pouco para você, mas o payback, ele vai se alongar em tempo, caso você tenha qualquer tipo de entrave como esse. Se eu comprar um imóvel, reformar ele e alugar ele, em 5 anos ele se paga. Mas aí ele levou 1 ano para o CRA, mais 1 ano no Ministério Público, aí depois para reencaminhar projeto e licença mais 1 ano, depois para finalmente conseguir aprovar mais 1 ano, dos 5 anos, 4 anos ele ficou parado, sem render. O que aconteceu com o seu payback? Principalmente se você depender do dinheiro, você está lascado. Tá? Então, é extremamente desmotivador isso e é extremamente importante que a gente observe sobre essas questões do CRA, tá? Então, para a gente poder finalizar a nossa live de hoje, eu quero dar as 3 dicas do que você tem que fazer para poder se blindar desses problemas do CRA. Por quê? Antes de você investir nos imóveis, você está investindo nos imóveis, primeiro porque gosta, primeiro porque acha que é um bom produto, tá? Mas principalmente para ganhar dinheiro, para ter a rentabilidade. Se fosse para não perder dinheiro, ninguém faria, certo? Então, o primeiro ponto é, se planeje. Primeira dica, se planeje, faça o cronograma. Eu vou comprar o imóvel, em tanto tempo eu vou reformar o imóvel, vou encaminhar a parte documental que eu preciso, porque eu já sei a parte documental, vou conseguir aprovação, vou fazer o orçamento das reformas e depois disso eu vou colocar isso tudo em prática, tá? Dica 2. Orce muito bem todos os seus custos. Por quê? Porque quanto mais cara ficar a obra, mais demorado vai ser o seu payback. Você comprou o imóvel, o imóvel tá num preço super bom, vou comprar, mas aí depois você vai ver, mas eu tenho que reformar o telhado, tenho que quebrar o piso, tenho que adequar a parte elétrica, parte hidráulica, não tem gás, não tem mais não sei o que, a energia ela é muito fraca, tem que botar um transformador.
Isso é muito importante também, porque a energia no Brasil é um inferno. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Então, você vai planejar o cronograma, porque é tempo e custo, tempo e dinheiro, né? É aquele clichê do tio Sam, né? Time is money, mas é verdade. É a mais pura verdade. Quanto mais, se você perder tempo ou se você estourar muito orçamento, teu payback vai se alongando. E payback, quanto maior, pior. Tá? Então, não é legal você estender o seu prazo de payback. É mais legal você rentabilizar ele antes. Logicamente, é fácil de entender isso. Então, segundo, orce muito bem, orce em vários lugares, gaste 1 mês, 2 meses orçando aquela obra, vai 3, 4 vezes, visita aquele negócio, tira foto, faz um memorial, vai em cima daquilo ali, para que você tenha um mínimo de previsão de quanto vai custar aquilo ali, tá? Se você já tem experiência com obra, às vezes batendo o olho, você já sabe mais ou menos, já gastei tanto naquela obra tal, tanto naquela outra, mais ou menos eu sei quanto que vai daqui. Mas se você não tem essa experiência, às vezes vale a pena você pagar uma hora técnica de um profissional, um engenheiro, um arquiteto, alguém da sua confiança para poder te acompanhar na visita daquele imóvel, tá? Para poder fazer a avaliação daquele imóvel, tá? Para poder olhar se tem infiltração, se tem umidade, como que é a instalação hidráulica, como é a instalação elétrica, bitola do cabeamento elétrico, tá? Porque eu já passei por isso, de uma torneira elétrica, por exemplo, da cozinha não esquentar porque a bitola do fio do prédio era muito ruim. Então a gente teve que trocar toda a fiação. Tá? Toda a fiação. E aí começou a cair fiação do prédio, aí no fim o prédio todo teve que trocar também, então é uma dor de cabeça. Então se você compra apartamentos mais antigos, principalmente, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Às vezes o imóvel está num preço super bacana, mas o que você vai gastar que não vai agregar valor, certo? Porque a parte da fiação elétrica é algo que o cara que vai comprar o imóvel de você ou alugar, ele não vai ver. Se não estiver funcionando, vai ser um problema. Mas se estiver funcionando, ele não vai ver. Então, é diferente de você botar um piso mais bonito, você botar um acabamento de gesso, uma luminária mais legal, sei lá. Isso agrega valor. Mas essa parte de reforma estrutural, ou principalmente estrutural, parte de concreto, parte civil estrutural, pior ainda, né? Tem uma rachadura, não, isso sai muito caro. Então você às vezes tem muito investimento para fazer naquele imóvel que você não levou em consideração no início. Então orce isso com certeza, tá? Orce muito bem. Pague uma hora técnica de um profissional para ir junto com você. Ele vai lá, vai olhar, tem um olho mais clínico, caso você não tenha esse tipo de expertise, tá? Mas é extremamente importante. E aí a última dica é a ação, né? Não planeje e não orce e deixe na gaveta, né? Faça isso e realmente vá para o campo de batalha. Faça, tome a decisão. Pense, tome o tempo que você quiser. Mas eu já falei em outras lives aqui também que a gente às vezes desvia o foco, né? Então se o seu foco é isso, você está decidido a investir em imóveis, você está decidido a evitar imóveis subutilizados, se você quer rentabilizar eles, vai em cima e age e cria esse cronograma de ação, né? No teu planejamento você já vai ter isso praticamente pronto. No teu orçamento você vai saber quanto custa, você vai saber o prazo que você vai levar para isso. Então no final a tua ação, o item 3, já vai estar praticamente preenchido, praticamente feito, tá bom? Pessoal, muitas vezes as pessoas metem os pés pelas mãos. Compra, faz no impulso e aí termina a obra na metade do caminho. Quantos esqueletos de obra a gente vê espalhados por aí, né? E isso para mim é um prejuízo tão grande, porque eu preferia... Quanto gastou naquele esqueleto? Vamos usar um exemplo. A pessoa construiu um prédio, calculou lá que ia custar 500 mil, o prédio custou 1 milhão. Putz, não vou ter. Chegou nos 500 mil, acabou o dinheiro. Aí o prédio vai ficar travado, às vezes vai atrasar, porque aí já se perdeu no orçamento, aí já contratou mais trabalho do que devia, já gastou 700 mil, aí aqueles 200 mil que você não pagou já estão começando a te executar, as notas já vão pro cartório, blá, blá, aquele rolo todo, aí você vai para SPC, aquilo vira um processo judicial, até que o teu imóvel vai para um leilão. Então você vai perder os 500 mil, porque o imóvel que estaria valendo 1 milhão, ele vai por 500 mil ali, que é o dinheiro que você investiu. Mas aqueles 500 mil, a tua dívida que era de 200, já deve estar em 500 aquelas alturas. Então aqueles 500 mil vão só para pagar o banco e você, perdeu 500 mil nessa brincadeira. Entendeu a conta? É simples, é fácil. Então planeje-se, organize-se, orce antes de começar. Porque é melhor você deixar aquele dinheiro parado numa conta, rendendo minimamente juros, mas você ainda tem ele. Se você não tiver o dinheiro, isso é uma dica extremamente importante, para terminar a obra, começar e terminar, não comece. Tá? Não comece. Mas eu já vou fazendo devagarinho. Tudo bem, mas saiba do risco. E controle muito bem as contas. Porque uma coisa é você fazer o orçamento, fazer a obra e terminar quando acabar o dinheiro.
Outra coisa é você se perder nas contas, se empolgar, achar que vai dar certo e terminar quando você já tem uma dívida que você não consegue pagar, tá? E aí, no final, você já sabe que você pode perder tudo, tá? E se você ainda no meio disso tiver um entrave como o CRA que eu discorri aqui pra vocês, cara, aí, se tiver mais 2 anos parado sustentando juros, multa, credor em cima de você, cara, não adianta, você vai se empipinar. Então aquele imóvel tão sonhado, aquela coisa que era pra ser tão legal, ele vai virar uma puta de uma dor de cabeça pra você, tá? Então, cuidado com isso, tá? Principalmente se você for rentabilizar em aluguéis, isso é longo prazo. O imóvel você não compra agora e vende ano que vem, a não ser que você compra no leilão, você quer girar ele rápido, tem oportunidades também. Mas a grande maioria compra imóvel para ficar 5, 10 anos e depois vender. Nesse tempo ele tá alugado. Então, cara, cada ano que você perde, puta, o teu payback vai lá para trás. O payback médio de imóveis é de 5 a 10 anos. Tá? Então se você perder 1, 2 anos ali, puta, já vai para 12 anos. Cara, 12 anos é uma vida, né? É muito tempo para você ficar perdendo. Então tem que ser muito bem calculado, orçado, planejado, planeje-se, antes de mais nada, tá? Então, gente, é isso aí. Para poder driblar a burocracia, eu acho que é extremamente importante, primeiro, você conhecer isso. Você não adianta você dizer, eu contratei um engenheiro, ele que se vira, ele falou lá do negócio de ser, não sei das quantas lá. Não! Olha o que é, estuda o que é, dá um Google nesse negócio, ouve as minhas lives que eu vou falar isso pra vocês também. Se não curtiu, curte o meu canal, tem muita coisa legal lá. Já ia esquecer aí de fazer a chamada pra vocês. Curte o meu canal ali. No YouTube também, Peter Fogman, vamos achar facinho, dá um like para poder saber que o conteúdo foi relevante para vocês ou não, isso me motiva e eu sei que estou no caminho certo ou errado, tá? Se não gostaram, diz que não gostaram, diz que tá uma merda também, que tá tudo certo, porque eu vou procurar melhorar sempre e trazer coisas que realmente façam diferença na vida de vocês, tá bom? Então segue lá meu canal, lá tem muita informação sobre imóveis, se você tá disposto a fazer esse tipo de investimento, segue ali que a gente tá com muito conteúdo bacana, tá? Quero falar pra vocês também que a gente tá iniciando na semana que vem o curso, então se por acaso alguém que tá assistindo a live comprou o curso, semana que vem a gente vai estar começando a liberar as aulas no dia 12, conforme o cronograma, tudo certinho, onde eu vou explicar o passo a passo pra vocês, tudo bem certinho, de como montar a holding, como ela e qual momento montar a holding, como falar com a sua família, como calcular os impostos, como fugir desses entraves ambientais aí que eu falei para vocês, tá tudo mastigadinho ali, então não percam, dia 12 vai estar ali para vocês. E quem não comprou o curso não pôde dessa vez, a gente deve lançar mais umas 2 ou 3 vezes ao longo desse ano, mas eu não tenho data prevista ainda, tá bom? Mas eu vou falando nas lives, a gente vai ter muito tempo para passar esse conteúdo. Enquanto isso, assistam os meus vídeos, tirem dúvidas, me mandem dúvidas no direct, que eu acho super legal também, eu consigo ter umas dicas legais e saber exatamente, responder exatamente o ponto da dúvida de vocês, da dor de vocês, né? Porque muitas vezes a gente brinca que não ter nada é ruim, mas ter alguma coisa também pode ser ruim, pode dar uma baita dor de cabeça. Então, vamos transformar isso numa coisa boa, vamos fazer com que isso rentabilize pra gente e faça a gente só ter sorriso no rosto e não dor de cabeça. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado por terem me acompanhado até o fim, espero que tenham gostado. Deem um like lá e a gente se vê na próxima semana. Segunda-feira que vem vai ter live de novo às 19 horas. Vamos retomar segunda e quarta, 19 horas tem live aqui com muito conteúdo bacana para vocês. Tchau, tchau, gente. Um abraço.